falando de música, se eles eram críticos de música, então quer dizer, com certeza ajudou nessa precocidade de vocês, né? Quando eu fui lá e falei, pô, esses caras são bons e tal, é porque vocês tinham sacado coisas que o resto não estava sacando. O lance das terças. Das terças a harmonização, é uma coisa... das melodias. Meu irmão que lembrou isso aí, conta. Não, na verdade, a gente tinha... Nosso primo, Pedro Gadelha, é um grande músico, contrabaixista da USESP. Morou muitos anos na Alemanha e tal. Ele já tocava... Ele tem um ano a mais que você, né? Um ano mais velho. Ele já tocava, tinha uma banda em Recife, a gente ia todos os anos para Recife para visitar a família. E ele já tinha uma banda nessa mesma época. E os caras, os guitarristas da banda dele tocavam muito. Tocavam, assim, os solos do Iron Maiden iguaizinhos, nota por nota. Ingrid Malmsteen, a gente ouviu as primeiras vezes lá. E eles ensinavam a gente, falavam, não, faz isso aqui a terça, ó. Era o nome dele. Terça. Um era o João Marquis. E outro é o Alexandre Bicudo. Os dois o João ainda... Marquis é conhecido. Os dois, o João Marquis acho que tocou com o Paulo Ricardo. O Alexandre Bicudo acho que ainda mora em Recife. Não tinha perdido contato. Mas enfim, isso era engraçado. Então, por exemplo, meu primo nos ensinou que o solo de uma música tinha que ser na escala daquela música. Olha que coisa surpreendente, né? Então a música em Lá menor tem que ter um solo em Lá menor. Nossa, que surpresa pra gente. O Slayer não teve essa aula, né? O Kerry King não teve essa aula. Mas parece uma coisa besta, mas a gente tocava violão, assim, aquela coisa bem... né, os acordes ali, menor, maior e tal. Mas aí quando a gente foi eles já tocavam aqueles acordes com os 3 dedos, que era um acorde mais rock ali e tal, e pentatônica, e o acorde e escala menor e tal. Então, quando eles tocavam, a gente via eles tocando, e falava, nossa, eles tocam, tipo, profissional, assim, parece que eu tô vendo Iron Maiden, né? Parece... Porque daí eles faziam as terças, daí a gente descobriu que... Quando a gente descobriu que era terça, daí a gente quis colocar tudo terça no Viper, né? Por isso que o Viper tinha tanta terça no começo. Terça, Tinha aquelas guitarras gêmeas, né? Guitarras gêmeas, fazia né? uma coisa ou outra. Porque além da influência do Iron Maiden, claro, que a gente queria ser o Iron Maiden, né? Eu era o Adrian Smith, o Yves era o Dave Murray, o Pete era o Steve Harris e o André era o Bruce Dickinson, tá na cara, claro, né? Sim. E a gente via eles... Então, quando eles começaram a tocar e passaram isso pra gente, meu primo ensinou a gente a tocar, a primeira música que a gente fez foi Heavy Rock. Que era uma coisa assim que era... Isso era em 84, né? Que era... Liga o violão, Joe. Feel the rock in my veins, feel the rock in my veins. When you have your heart in Spain, you'll believe I'm there. We're playing for the crowd, yeah. Só tinha esses 3 acordes. People, come on, hear the sound. That united we make it on the ground. People, come on, hear the sound. That united we make it on the ground. Aí tinha aquele, né, entrava o André com aquele agudo, né, que realmente o André, vocês tocaram muito mais e conviveram mais até que eu. Era impressionante, né, que o cara cantava. Daí tipo, a gente descobriu que assim, essa música tinha 3 acordes. A gente descobriu, dá pra fazer uma música com 3 acordes. Legal. Né? Então, a partir daí, a gente começou a fazer um monte de música com 3 acordes. Mas assim, que era já o... E daí as coisas na escala, no solo menor e tal. E daí a gente começou a entender que dava pra fazer uma coisa parecida com o Iron Maiden, parecida com o Ramones, parecida assim com o Black Sabbath, com o Kiss, com esses acordes simples. E daí a gente achou que era possível ter uma banda. Pô, vocês descobriram. Mas sabe uma coisa que eu já reparei? Em várias histórias, depoimentos aqui que a gente vem conversando de músicos, etc. Que existe uma coisa que é a vontade de ter uma banda. Quando você tem um grupo, uma banda que tem uma história longa, né? Que nem o Viper e a comunidade aí dos Red Hats, né? Devil Rats. Que é a vontade de ter uma banda independente da música. Né? A música a gente resolve depois. Né? Isso é uma coisa muito eu acho que é um espírito meio de gangue, assim, né? Uma banda é uma gangue, é o mais né? importante, Uma banda é uma gangue, né? Porque não adianta você ser um músico sozinho, né? Eu acho que por isso que também é uma coisa muito legal, porque quando a gente conviveu junto nessa comunidade, vamos dizer assim, nessa família, com muitos amigos e tal, um estimulava o outro, né? Porque você queria tirar a música pra mostrar pro outro que você era melhor, era uma competição, mas no bom sentido. Saudável. Mas você queria tocar
e pro cara falar, pô, você tirou aquela música, pô, e eu tirei essa aqui e tal. E daí você meio que juntava tal, tinha muito isso. Então, quando eu fiz essa música com o Pitty, assim, no quarto de casa, assim, no escritório de casa, e eu lembro que, tipo, eu queria fazer assim, people, Lá, Sol, Fá, people come and hear the sound, do make it underground. E o Pitty falou, não, vamos fazer o contrário, people come and hear the sound. Então, tipo, que legal. E daí a gente assim, não, daí eu falei, meu, puta, é verdade, né? Fica melhor, porque fica mais pra cima, assim, tal, né? Então, uma discussão legal, assim cara. que eu não teria tido essa decisão sozinho e ele talvez não tivesse tido outro tipo de decisão também sozinho. Sim. Então, a banda, eu acho que essas parcerias que a gente sempre vê, né? Nas grandes bandas que a gente sempre gostou e tal, você vê que tem um espírito de gangue ali, você vê que os Beatles são 4 caras assim que se completam, né? Você vê o Led Zeppelin, o Vira uma U2, coisa só, os né? Rolling Stones, você vê assim as bandas que você fala, o Metallica, eram bandas assim que você fala, meu, não é que são 4 caras assim, né? Tem 4 caras, mas assim, a soma deles é maior do que cada um deles, né? Então esse é o grande lance. essa coisa de gangue assim tinha super, e a gente foi beneficiado por ter tanta gente em volta, né? Acho que foi muito importante assim pro... Mas acho que todos os movimentos, assim, não comparando, mas se você pensar as bandas de rock de Brasília, Seattle, sempre tem várias bandas, né? E uma compete com a outra, até em outros estilos, se você for ver, sei lá, o Axé na Bahia, é um monte de artista, né? Um tocando música do outro, todas as cenas, né? A Tropicália ou a Bossa Nova, ou sempre tem um grupo de artistas fazendo um intercâmbio de ideias e, né? Você vê, uma banda que vem sozinha do nada, é difícil você... até o metal do Brasil também são várias bandas, né? Pra quem veio lá de fora, enfim. Acho que tem essa coisa da comunidade, né? Foi essa época dos anos 80, assim, né? O final dos anos 80 foi uma época muito... Porque foi uma época meio... Quando teve o Rock in Rio, né? Teve o Rock in Rio, acho que abriu, todo mundo começou a pensar, meu... Acho que o mundo viu, a TV, a mídia, viu que tinha gente que gostava de heavy metal, né? Porque os shows foram os shows mais incríveis do Rock in Rio. Todo mundo ficou assim, pô, mas quem são os metaleiros? Eu lembro das matérias assim, quem são os metaleiros? Onde comem? Como é que é? Onde vivem? Do que se alimentam? De repente apareceram os metaleiros, né? Daí os metaleiros e tal. E daí viu que tinha muito metaleiro, porque tá lotado aqueles caras, né? Então ali foi uma coisa que acho que estimulou muito ali. A partir daí, né? Você vê que a nossa geração, que tem entre 40 e 50 anos, assim... um pouco mais. Um pouco mais até? Não. Entre 45, 50 e pouco, que foi a geração que era adolescente no Rock in Rio. Sim. É a geração de todas as bandas, do Sepultura, do Angra, do Verdade, Viper, verdade. do... sei lá, do Overdose, do Voodoo, das bandas que surgiram, né, nos anos 80 e tal. Corsos. O Tortoise Square, depois, claro, depois veio uma nova geração e tal, mas essa banda que foi, essa geração que foi tipo, vamos dizer, a primeira geração, assim, com alguma diferença de um ano pra cá, outro pra lá, mas uma geração mais consistente, assim, do metal nacional, foi tudo que vieram nessa esteira do Rock in Rio, né?